Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Elísia Cavalcante. Nesse vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades no capítulo 6 do primeiro ano de Matemática, texto 4, do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é panfleto. Esse gênero textual tem como objetivo informar o leitor sobre os produtos disponíveis para compra e os seus respectivos preços. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF01MA01 e EF01MA15, e o descritor é o D2.2. Essas habilidades têm como foco o uso dos números naturais como indicadores de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas, o reconhecimento de situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim um código de identificação, e também a comparação de comprimentos, capacidades ou massas para ordenar objetos de uso cotidiano. O descritor se refere à resolução de problemas que demandam as ações de comparar e completar quantidades. Vamos agora iniciar o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1. Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um copo com capacidade de 250 ml, uma jarra com capacidade de 1 litro e um recipiente com 1 litro de água, preferencialmente todos transparentes, além de encartes de supermercado. Os encartes serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica com o trabalho de compreensão do texto e da sua estrutura composicional. Os demais materiais serão utilizados em uma atividade que possibilitará aos alunos vivenciarem uma situação real do uso de medidas de capacidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a resolução da questão 3, apresentem a jarra e o copo aos alunos e expliquem que eles têm exatamente a mesma capacidade da jarra e do copo apresentados na imagem. Proponham, então, uma discussão acerca do que quer dizer a palavra capacidade nesse contexto. Após esse momento, prossigam na atividade seguindo as sugestões nas orientações de planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 4 é individual, aproveitem para observarem quais alunos conseguirão atender ao comando e realizem intervenções apenas se for necessário. A proposta para a resolução da questão 5 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostos os pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Expliquem que eles deverão se basear no copo e jarra apresentados para responder à questão. Ao concluírem, convidem as duplas a compartilharem suas respostas, já citando a estratégia que utilizaram
para chegar a essa resposta, como proposto no item B. Ao final, realizem a demonstração prática. Usem o recipiente com água, retirando-a com o copo para encher a jarra. Dessa forma, descobrirão a resposta correta do item A. Atenção! Caso alguns alunos tenham respondido de forma diferente o item A, não deverão corrigi-lo, pois o objetivo da questão é exatamente incentivar os alunos a realizarem estimativas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento da resposta da questão 7, promovam um momento rico em troca de ideias e observem quais os conhecimentos prévios dos alunos em relação às medidas de massa. Vamos agora para o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente alguns produtos medidos em gramas ou quilogramas, que podem ser os próprios materiais escolares dos alunos, e uma balança de 2 pratos. Caso prefiram, a balança poderá ser confeccionada por vocês, como foi sugerido nas orientações de planejamento da atividade. Ao final, guardem a balança para utilizá-la em outros momentos. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual compreenderão como se pesam objetos. Iniciem a atividade seguindo as sugestões nas orientações de planejamento que contempla a resolução da questão 1. Caso desejem, após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, vocês poderão realizar um momento de pesagem dos alunos usando uma balança digital. Ao apresentarem aos alunos a balança de 2 pratos, questionem-os sobre como imaginam que ela funciona. Convidem 2 alunos para dar essa explicação para os colegas usando as próprias palavras. Em seguida, prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é em duplas. Se desejarem, mantenham as mesmas duplas de alunos que foram formadas durante a realização da atividade anterior, ou indiquem aos alunos como serão compostos os pares, de acordo com os objetivos que traçarem. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma balança de 2 pratos. Ela será utilizada para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual levantarão estimativas acerca da quantidade de massa de objetos. Iniciem a atividade
seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 1, solicitem aos alunos que citem em voz alta a quantidade de massa descrita em cada embalagem. Em seguida, orientem-os a responderem com autonomia. Ao concluírem, proponham um desafio para que descubram, dentre 3 objetos que vocês escolherem, qual o mais leve e qual o mais pesado. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um copo transparente com água, cubos de gelo, uma garrafa térmica contendo água quente e também uma jarra e uma embalagem de sabão líquido vazias com diferentes capacidades. Alguns desses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma melhor compreensão dos estados físicos da água e outros serão utilizados para a exemplificação concreta de recipientes com diferentes capacidades. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao apresentar a jarra e a embalagem de sabão, expliquem que elas possuem capacidades diferentes, ou seja, em uma cabe mais líquido que na outra. Vocês podem demonstrar essa diferença enchendo o recipiente de menor capacidade com água, mostrar aos alunos que está cheio e, em seguida, passar o líquido para o outro recipiente, para que observem que sobrou espaço, ou seja, caberia mais líquido no recipiente de maior capacidade. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao realizarem a proposta da questão 2, questionem se os alunos já viram recipientes como os apresentados e se sabem quais suas utilidades. Explique-lhes que as marcas e números no recipiente funcionam como uma régua, porém, para medir líquidos, ou seja, capacidades. Dessa forma, esses recipientes são muito utilizados para medir ingredientes líquidos em receitas, por exemplo. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 4 copos com capacidade de 250 ml e uma jarra com capacidade de 1 litro, preferencialmente transparentes. Eles serão utilizados em uma atividade prática na qual os alunos farão estimativas sobre medidas de capacidade. Também foi sugerido na atividade anterior solicitar aos alunos providenciarem para essa atividade embalagens vazias e limpas de produtos líquidos. Esse material será necessário para um momento no qual os alunos serão desafiados a ordenar as embalagens por capacidades. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Repitam o procedimento de ordenação das embalagens, possibilitando que mais alunos vivenciem esse momento. Caso percebam que é oportuno, complexifiquem a atividade, aumentando o número de embalagens para que os alunos ordenem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Finalizem essa atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o Momento Revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro.
Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Atividade 6. Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma balança de cozinha. Também foi sugerido, na atividade anterior, solicitarem aos alunos que trouxessem frutas inteiras. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade prática de medidas de massa. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento de pesagem das frutas, enquanto os alunos pesam, aproveitem para registrarem no quadro, com apoio deles, as massas de cada uma. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo.